Você sabe o que é hipotiroidismo? Se sabe e tem dúvidas, mande as suas perguntas aqui para o @Gazeta Mulheres. E se não sabe, vai ficar sabendo agora com a doutora Maitê Pimentel, que veio nos visitar. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber sempre. Muito obrigada. Parabéns por domingo, que foi seu aniversário, né? Muito obrigada. Parabéns. É muito comum hipotiroidismo? Muito, muito comum. Que tá? coisa, não? E o hipotiroidismo é mais comum que o hipertiroidismo, né? E às vezes a pessoa pensa, eu não tenho tireoide, eu tenho tireoide. Não, todo mundo tem tireoide. Boa. Que tá aqui. E tíreos vem de escudo, então ela parece um escudo mesmo, né? Ela é uma borboleta. E essa glândula, ela mexe como se fosse um combustível do nosso carro. Quando é o hipo, é pouco combustível, então a gente fica cansada, preguiçosa, intestino preso, cai cabelo, engorda, alteração menstrual, tudo para baixo. Eu falo que é o botão 110. Tá. Aqui tem até, então, olha que legal a tabelinha. Aumento de peso, porque o metabolismo fica baixo, muito cansaço, dá uma preguiça, uma indisposição. Você acorda já cansada, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Sem ânimo mesmo. Sem ânimo. Parece até uma depressão, assim. Tá. A pele fica bem ressecada. Olha então só. fica seca, você passa hidratante, não consegue, parece descama até às vezes. Queda de cabelo, isso acontece bastante, fica bem fininho e áspero. Unhas quebram, elas não quebram de descamar, elas quebram mesmo, vai lascando do ladinho. Ai, dói. Dói. Anemia, fadiga e perda de apetite. Perda de apetite. Não come mais engorda. Então, hipotiroidismo, ele altera o metabolismo. Não é que a pessoa come mais para engordar. Não, ela come até menos, mas engorda. Olha só. Porque as glândulas não funcionam. Você no metabolismo e você absorve muito mais o alimento, não gasta energia. Menstruação altera. Então, uma das causas até de infertilidade, de não conseguir engravidar, é o hipotiroidismo. Fica inchada, perna inchada. Uma das principais causas é o hipotiroidismo. Então, você fala, nossa, fiz ultrassom, não tem nada vascular. Eu não estou comendo muito sal, eu estou inchando. Toda inchada. Pode ser hipotiroidismo. E, primeira questão de prova, qual o exame que altera? A gente fala TSH e T4 livre, não é. O LDL, o colesterol ruim, altera, porque o metabolismo dele é alterado. Tá. Já o hiper, ao contrário, né, Rê? Fica tudo 220. Mas também não é legal, né, doutora? Só é bom que emagrece. Mas emagrece de uma forma errada. Pode dar taquicardia, né? Transpira muito, diarreia e pode ter aquele olho que fica grande, exoftalmia. Olha só. Então, o hipotiroidismo, ele não é tão severo, que não dá tanta arritmia cardíaca, mas ele altera muito o metabolismo da mulher. Muda tudo. Principalmente da mulher. Tá. Bom, vamos para mitos e verdades sobre hipotiroidismo. É mito ou é verdade que pessoas com hipotiroidismo sempre apresentam papada abaixo do pescoço? Olha que interessante, né? A gente sempre acha que para ter o hipo ou hiper, tem que ter alteração anatômica da glândula. Não. Muitas vezes o hipo ou o hiper, eles vêm com um pescoço normal, você não sente nada, não vê nada. E é só pelo exame de sangue que a gente consegue ver. Então é um mito que para ter um problema de tireoide você tem que ter a papada, que a gente chama isso de bócio. Então quem está em casa e vê no exame de ultrassom a palavra bócio, às vezes se assusta. Sim. Bócio quer dizer tireoide grande. Nem sempre ela pode estar desregulada. Às vezes você tem uma tireoide grande, mas ela trabalha normal. Não está desregulada. O que aconteceu muito antigamente foi a falta de iodo na água, que agora a gente tem isso. Então, a falta de iodo faz aquele bócio endêmico. Muitas pessoas tinham antigamente, né? É verdade. Tireoide grande a gente quase não vê. Então, falta de iodo é uma causa de bócio que pode levar ao hipotiroidismo. Iodo também pode dar tireoide grande e hipertiroidismo. Tá. Mais uma. É mito ou verdade que o hipotiroidismo na gestação pode afetar o bebê? Pergunta muito interessante, é verdade. É verdade? Olha só, não só quando está com hipo, você pode ter dificuldade para engravidar. E quando você está mãe grávida com hipotiroidismo, você não levando o hormônio para o nenenzinho, que vai pela placenta, ele pode ter déficit de crescimento e principalmente retardo mental, déficit de QI. É sério, é bem sério. Isso é classificado, inclusive, gestação de alto risco, tanto quanto, por exemplo, um diabetes gestacional. É que o tratamento é muito fácil, é tomar só levotiroxina e isso regulariza. Então a gente consegue tratar com muita facilidade, mas não fazer o diagnóstico causa danos para o neném. É sério, mas fácil de tratar. Sim. E uma coisa assim, a mãe tem o hipotiroidismo, tem que tomar o remedinho. Inclusive nos 3 primeiros meses de gestação, toda mulher
tem um pouquinho de deficiência do hormônio, porque está levando para o neném. Então, muitas vezes a gente abre o quadro aí. E outra coisa que existe também quanto ao bebê é o hipotireoidismo congênito. Que aí o neném nasce com um distúrbio hereditário com problema de tireoide. Ou ela tem agenesia, ela não veio formada, ou às vezes tem uma glândula que é debaixo da língua, vem de formação, tem várias causas. Mas enfim, aí tem que ser tratado. Por quê? Porque aí dá realmente retardo mental. Olha. É um biguinho para fora, a macroglossia, a linguinha fica um choro rouco. E o principal é que você não vai desenvolver o QI dessa criança. E isso é fácil a gente diagnosticar, é o teste do pezinho, que a gente vê o hipotireoidismo congênito. Que é tão importante, né, esse teste do pezinho. Esse teste todos os nenéns são obrigados a fazer, não é quando nasce, você tem que esperar 48 horas para fazer o teste do pezinho, até mais ou menos 7 dias. E o que é o teste do pezinho? Você furar o calcanhar do neném. Por que a gente fura o calcanhar e não o dedo? Porque é muito vascularizado o calcanhar. Então, você faz uma picadinha tão pequenininha que não dói e você consegue detectar várias doenças que são congênitas. Ai, se não dói, a gente não sabe, né? Ah, tadinho. Picadinha, pecado. Eles choram, né? Eles choram, olha lá. De qualquer forma, eles choram. Pecado, mas é importante fazer, brincadeiras à parte. É mito ou verdade que o distúrbio pode ser uma doença autoimune? Verdade. A maior causa de hipotireoidismo, principalmente em mulheres, 9 mulheres para um homem, é o hipotireoidismo de Hashimoto. Essa palavra de japonês Hashimoto, médico japonês que descobriu, são células que quando a gente está nervosa, estressada, irritada, vão lá e atacam a tireoide. Aí a tireoide fica machucada e cansada, e aí você tem que tomar o remédio. Por isso que às vezes a paciente fala, ai doutora, o médico não sabe direito a dose, porque uma hora fala que é 100, uma hora que é 50, uma hora que é 75, então tudo confuso. Não é tão confuso, é porque dependendo da tua situação de nervoso e estresse, tem um ataque maior. Aí você aumenta a dose. Aí tá mais cansado, mais distraído, eu falo, tá na ilha deserta com o Brad Pitt, eu brinco com as pacientes. Aí a gente diminui abaixa a dose do hormônio tireoidiano. Então é necessário fazer exames de 4 em 4 ou de 6 em 6 meses, porque a nossa imunidade altera sempre. Claro. E o hormônio também altera. É mito ou verdade que dá para controlar a doença só com alimentação? É mito, tá? Então, realmente, existem alguns alimentos que alteram a tireoide, mas isso é pouquinho, tá? Alimentos que alteram muito a tireoide, como eu falei, é deficiência de sal iodado. Então, o iodo é uma substância que altera a tireoide tanto para o hipo quanto para o hipertireoidismo, tá? Mas existem alimentos, até a gente recebeu, porque eu postei que a gente ia falar. Sim. Aí eu já recebi algumas perguntas. Ótimo. Uma pessoa que falou assim, e a couve? Porque estão falando muito que a couve no suco detox acaba alterando a tireoide. Você sabe que a couve, sim, tem um componente que ele pode bloquear a síntese do hormônio tireoidiano. Mas não é que não possa comer a couve, você pode comer mais ou menos 2 porções num prato, um quarto do prato por semana, não vai alterar. E frutos do mar também alteram a tireoide. Olha, doutora. As algas, então comida japonesa, não que você não possa nunca, mas tem que prestar atenção. E soja também altera a síntese do hormônio tireoidiano. Tá. É mito ou verdade que alguns medicamentos podem afetar a produção dos hormônios da tireoide? Outra coisa também que é importante a gente saber, não é só alimento. É verdade. Qual é o remédio que mais altera? É o que tem iodo, que é amiodarona, que é para arritmia cardíaca. Então, geralmente, o paciente tem que usar esse remédio porque tem arritmia e até o cardio já encaminha para a gente endócrino para poder já regularizar a tireoide, que sabe que vai dar algum problema, né? Outro medicamento bem comum, fenitoína, que é um anticonvulsivante, também altera. Tá? Propanolol é um remédio que é para batimento cardíaco, também altera. E o transporte do hormônio também acontece por estrógenos. Então, alguns anticoncepcionais, dependendo da dose, quando também faz fertilização, a gente altera a tireoide. Tá bom. É mito ou verdade que portadores de hipotireoidismo devem fazer um acompanhamento médico a cada 6 meses? Verdade. Verdade, porque como a gente falou, o hormônio ele é sensível à alimentação, a alguns remédios, e principalmente quando a gente fala em doença autoimune, que é o mais comum, o Hashimoto, ele altera pelo nervoso e estresse. Olha só. E quem é que fala, não estou passando nervoso, não estou passando estresse? Não é de socar alguém, é ansiedade. É uma coisa interna, né? O processo interno. Tá. É mito ou verdade que o sal faz bem à tireoide? Não.
Isso daqui, o sal faz mal à tireoide, tanto para o hiper quanto para o hipotireoidismo. Então, não é qualquer tipo de sal. O sal iodado é que a gente tem que tomar cuidado para pacientes que têm problema assim de tireoide. É mito ou verdade que hipotireoidismo pode causar impotência sexual? Olha só, é uma causa sim, é verdade, tá? Então, o hipotireoidismo, ele vem do TSH, que é aqui na hipófise, mandando a produção dos hormônios T3 e T4 da tireoide. Tá. Esse TSH, quando está alto, que é o hipotireoidismo, que o TSH sobe e o hormônio cai, é feedback negativo, ele se confunde no ovário ou no testículo na produção dos hormônios sexuais, bloqueia a produção. Então, na mulher, altera a menstruação, não cicla direito, então você não ovula direito. E nos homens também tem distúrbio na produção de testosterona. Então, toda vez que você tem um hipotireoidismo, não só a mulher está cansada, preguiçosa, não quer ter relação sexual, fica tudo muito chato, na verdade também altera a produção hormonal. Então, tanto para homem quanto mulheres, quando tem algum distúrbio de impotência sexual, tem que procurar sim o médico e dosar. Não só a tireoide, por exemplo, no homem tem um hormônio chamado prolactina, que faz o leite também bloqueia. Cortisol, hormônio do estresse, pode bloquear. Os hormônios, eles são uma orquestra. Um aumenta, ele pode bloquear outro, que pode diminuir o outro. Desafina um, desafina o outro. Então, às vezes, você está procurando uma causa, é outro lá de cima, é uma cadeia em cima que altera tudo. Tá bom. Temos perguntas, as pessoas que mandaram de casa, a gente responde daqui a pouco. Agora sim, voltamos com a doutora Maitê com as perguntas que as pessoas de casa já mandaram. Ela respondeu uma que mandaram para ela sobre a couve. Vamos ver agora o que chegou para o nosso @Gazeta Mulheres. Edinalva, é normal crianças também sofrerem desse distúrbio? Minha filha tem 9 anos e os exames de sangue indicaram hipotireoidismo. O médico pediu a repetição para verificar se o resultado está correto. Muito bem, Edinalva. Então, assim, sempre que a gente tem uma dúvida, a gente tem que repetir o exame, isso é correto. É de praxe? É de praxe, ainda mais criança, porque pode ter alguns distúrbios de estar nervoso e estressado, aumenta o cortisol, eles choram, aí altera mesmo tanto glicemia quanto pode alterar a tireoide. Mas o TSH, que é o eixo que a gente falou, que no adulto vai estar entre 0,4 e 4,5, na criança é permitido um pouquinho mais acima. Então, não fica vendo lá o valor de referência que tem, que é de adulto, eles não põem valor de referência de criança, que é um pouco diferente. E se tiver esse distúrbio, também se trata com hormônio, que é um remedinho que você toma de manhã em jejum. E a gente vai regularizando pelo exame de sangue e tudo normal, tá? Próxima pergunta enviada pelo Glaucio. Hipotireoidismo subclínico sempre evolui para o distúrbio total? Há problema se não for tratado? Sim, quando a gente fala hipotireoidismo subclínico, você fala, mas o que é isso? Eu ia perguntar, o que é isso? Porque tem o hormônio da tireoide, o T3 e T4, que quando está bem baixo, é o hipotireoidismo clássico. O subclínico, ela ainda está dentro do normal, mas o eixo lá de cima, que é o TSH, já está avisando, estou subindo, vai cair o hormônio. Então, é um aviso. Esse aviso geralmente sim evolui para o hipotireoidismo clássico e deve ser tratado sim. Inclusive há estudos que hipotireoidismo subclínico em mulheres dá até causa de aborto, tá? Nossa, é muito sério, né, doutora? É sério. Então é uma coisa que você acha que é uma besteirinha, né? Não, então a gente já trata sim, inclusive quando tem colesterol alto a gente já trata o subclínico e sintomas, se a mulher está engordando, está cansada, indisposta. Pode ser mulher ou homem? Mulher ou homem. É que assim, eu falo muito mulher porque é muito mais comum nas mulheres. Você falou que é 9:1, né? 9:1. Mas homem também pode ter hipotireoidismo. Tá. Próxima pergunta, enviada pela Márcia. Tenho hipotireoidismo e ouvi de várias pessoas que no futuro o hiper se transformará em hipotireoidismo. Isso é verdade? Isso é uma coisa que pode acontecer raramente, mas acontece, Márcia. Isso aí chama Hashimoto, nome bonito, eu acho, né? Que é o Hashimoto, a pessoa tem hipotireoidismo, e tem o Graves, que também é a doença autoimune, que faz a tireoide soltar hormônio, em vez de parar de produzir. E o Graves também evolui para o Hashimoto. Então, quando você tem uma doença autoimune, a tireoide ela é maluca. Ela não segue um padrão. Ela pode ir para mais ou para menos, de acordo com receptores, imunidade, aí tem vários fatores de necrose tumoral, tem algumas coisas que interferem, mas todo mundo que teve hipo de Hashimoto pode ter hiper sim de Graves e Graves também evolui. Então tem que ficar de olho sempre no hormônio tireoidiano. Próxima pergunta, é enviada pelo Paulo. Existe um horário ideal para se tomar o remédio de hipotireoidismo? Excelente pergunta.
Porque se a gente tomar em horário confuso, junto com outro remédio ou junto com a alimentação, a gente não absorve o hormônio da tireoide. Ele é um comprimido, a gente toma em jejum e tem que esperar 30 minutos para comer alguma coisa ou para tomar outro remédio. É uma rotina, então? Rotina. O pH do estômago tem que estar ácido para esse comprimido entrar e ser absorvido, tá? Aí você fala, esqueci, o que eu faço? Boa pergunta. A gente tem que esperar pelo menos 4 a 6 horas para esse estômago estar totalmente sem comida. 4 a 6 horas sem alimentação. Sem alimentação. Aí toma e aí espera meia hora para comer novamente. Então, isso é difícil fazer, acordou, já toma um remedinho e aí espera 20, 30 minutinhos para tomar o café da manhã. Tá. Próxima pergunta, enviada pela Vanessa. Uma pessoa que tem algum distúrbio da tireoide é mais propensa a ter câncer na região? Você sabe que não. Olha só, que a gente pensa, né, que mexeu com o hormônio você pode ter câncer. Não. A gente tem um hormônio que chama insulina, que é de obesidade. Ele sim está vinculado ao maior índice de câncer de tireoide. Mas TSH e T4 livre alterado não aumenta o índice. E o mais assim, olha o que acontece. Nódulo de tireoide, que é o que vira câncer de tireoide. Geralmente o TSH e T4 livre não está alterado. Que coisa, que cilada, não? Por isso que é difícil, às vezes, fazer diagnóstico de câncer de tireoide. No exame de sangue não aparece nada. Às vezes é tão pequenininho que você não enxerga. E você tem que fazer um exame de ultrassom para detectar. Eu falo que mulher é fácil. Ginecologista sempre pede ultrassom de tireoide. É verdade. Aí já fala, por quê? Está se intrometendo nos endócrinos? Não. É porque a tireoide, como eu falei, altera o ovário. Então, é protocolo investigar a tireoide em toda mulher que está ovulando, que quer ser mãe. Então, o gineco pede. Agora, os homens. Quem pede um ultrassom de tireoide para os homens? Muito difícil. Muito. Ainda mais se não tem aquele bócio, se não tem nada aparente. Por isso que vale-se, ainda mais quem tem história de câncer de tireoide na família, os homens, fazer um ultrassom aí de rotina para investigar. Manter a rotina dos exames em dia é sempre interessante, né, doutora? É um exame que não é agressivo, passa aqui, não tem radiação, não tem prejuízo para a saúde. Próxima pergunta, enviada pela Rita. Quais os motivos para a retirada da tireoide? A falta dessa glândula causa algum tipo de mal ao organismo em geral? Olha só, isso é uma pergunta também que mudou a resposta na medicina. Então, Rita, antigamente, nódulo de tireoide, a gente achava que nódulo benigno virava maligno. Então, a gente vai ter muitas pessoas na idade da nossa mãe, avós, que tiraram a tireoide porque tinha nódulo. Hoje em dia, a retirada da tireoide se vem só se a gente tiver câncer de tireoide, que num nódulo a gente faz a punção aspirativa, é uma agulhinha, que se vier nódulo com câncer, tira. Se vier benigno, a gente acompanha. Se a gente tiver um bócio multinodular, que é aquele pescoço grande, saindo hormônio, que é com hipertiroidismo, a gente às vezes tem que tirar, porque dá ataque à arritmia. Tá. E a gente também tira em algumas situações de compressão. Existe um tipo de bócio que é mergulhante, ele vai, em vez de indo para fora, ele vai indo para dentro do tórax, comprime a traqueia e dá insuficiência respiratória, para de respirar. Então também é uma causa cirúrgica da gente retirar essa glândula. Mais uma pergunta, enviada pela Beatriz. Estou com dificuldade para emagrecer, os meus cabelos estão caindo e há pelos em excesso no meu rosto, mas as minhas taxas de T3 e T4 estão dentro do normal. Apesar disso, posso ter algum tipo de distúrbio na tireoide? Então, a tireoide, Beatriz, em si não vai alterar tanto pilificação, hirsutismo, tá? A gente pode estar tendo, sim, aqui um distúrbio de síndrome do ovário policístico, que você poderia ter uma testosterona alta com uma resistência insulínica, que poderia também estar alterando a tireoide. Ficou confuso. Enfim, tireoide já não altera tanto pelos, mas você pode ter outro distúrbio hormonal que está causando esses pelinhos a mais, que chama-se hirsutismo, que também pode ter alguma alteração da tireoide. Tireoide não se vê só pelo T3 e T4. A gente, na verdade, vê T4 livre, que é o hormônio circulante, e TSH, que é o eixo da hipófise, que comanda a formação. Tá? Então, às vezes, você tem um T3 alto porque toma anticoncepcional.
o anticoncepcional altera. Então, tem distúrbios que alteram esse exame, você tem que avaliar a tireoide como um todo. Entendi. É uma aula, né, gente? É uma aula explicadinha, assim, com clareza, de um jeito que a gente entende a complexidade, mas de um jeito simples. Muito obrigada. Obrigada. Doutora Maitê Pimentel. Tem um site que é maravilhoso, www.endoc.com.br, e o Instagram da doutora Maitê é @Maitê com TH. Maitê_endócrino. Muitíssimo obrigada. É sempre um prazer te receber, viu? Muito obrigada. Vai com Deus. Obrigada, viu? Vamos falar de...